Bom dia, meus amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, louvado seja sempre o nome do Senhor. Bom, as pessoas ficam ansiosas por muitas coisas, das coisas inclusive mais simples, quando vamos conseguir algo, ganhar algo ou desfrutar de algo, até mesmo as férias, nós já antecipadamente ficamos apreensivos, né? Aquele anseio de que as coisas aconteçam. No Salmo 84, o Salmo que nós estamos vendo, o Salmo de Corá, nós estamos vendo o anseio do salmista pela presença do Senhor, por estar diante de Deus. Vamos ver agora o versículo de número 8. Ele diz: Senhor, Deus dos exércitos, escuta minha oração, presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Observe que neste versículo deixa claro para nós o salmista que ele não está apenas mostrando que ele é uma pessoa que realmente deseja andar com o Senhor, que deseja adorar a Deus. Ele está orando ao Senhor. Portanto, há uma necessidade real. Alguma coisa aconteceu que afastou o salmista do templo, do prazer de poder ir adorar a Deus. Nós temos um outro salmo, Salmo 42, também Salmo dos filhos de Corá, em que eles dizem assim: como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? Esse mesmo anelo, desejo por estar diante do Senhor. Eu sei que você deseja muitas coisas na vida. Eu sei que você, inclusive, precisa delas como alimento de cada dia. Mas o quanto você realmente anseia por Deus? Jamais podemos deixar que o cristianismo se torne apenas uma instituição, como as denominações, muito menos uma instituição politizada apenas. Porque ser cristão é realmente ter um relacionamento com Cristo. Se não for assim, se tudo o que você faz é ir aos domingos ao culto, porque formalmente existe o culto, e repetir um rito mecanicamente, pare um pouco. Pare. Assim como você deveria parar se percebesse que está trabalhando tanto que já não vai mais em casa. Se percebesse que tudo o que você está fazendo é agir mecanicamente. Pare. Isso não é qualidade de vida. E no que diz respeito à religião, a cristianismo, não podemos, em hipótese alguma, chamar de um verdadeiro cristianismo aquele que se acostumou apenas a um ativismo ou a práticas repetidas sem ter, de fato, no coração esse anseio por Deus, esse desejo. Por alguma razão, o salmista está distante, ele está orando, ele quer, ele está pedindo: Senhor, escuta a oração. Qual a oração? A oração que ele está fazendo, a oração de poder estar diante do Senhor, poder andar na presença do Senhor. É interessante que neste salmo ele vai repetir 4 vezes a expressão Senhor dos Exércitos. Ele diz no primeiro versículo, chama Deus de o Senhor dos Exércitos. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos Exércitos. Versículo 3, o pardal encontrou casa e andorinha ninho para si, onde acolhe os seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos Exércitos, Rei meu e Deus meu. O versículo 8 que nós estamos tratando: Senhor, Deus dos Exércitos, escuta minha oração, presta ouvidos, ó Deus de Jacó. E o último versículo, 12. Ó Senhor dos Exércitos, feliz o homem que em ti confia. Chama a nossa atenção porque Deus é o Senhor dos Exércitos, porque é Ele quem vence as batalhas. É Ele que está à frente do seu povo. Portanto, esta confiança do salmista de que o Senhor poderia resolver a situação, de que Deus poderia operar de fato, ouvindo a oração, respondendo favoravelmente. Isso mostra que Deus tem todo o poder, de que Deus realmente tem poder para fazer a sua vontade e responder às orações.
ele com certeza lembra quando Deus operou várias vezes lutando pelo seu povo. Isso traz confiança para a oração do salmista. O meu clamor não é em vão. Eu não estou pedindo para alguém qualquer. Eu estou clamando ao Senhor dos Exércitos. Este Senhor que, conforme Josué 10, versículo 8 em diante, nos diz assim: disse o Senhor a Josué: não os temas, porque nas tuas mãos os entreguei, nenhum deles te poderá resistir. Quando Josué, junto a Israel, luta contra os inimigos que vêm em direção aos gibeonitas e também a eles, contra os cananeus. Josué vai lutar, mas diz que o Senhor, Deus, conturbou diante de Israel e os feriu com grande matança em Gibeon. O próprio Deus começou a lutar por Israel e fez o Senhor cair do céu sobre eles, os inimigos, grandes pedras até Azeca, e morreram. Mais foram os que morreram pela chuva de pedra do que os mortos à espada pelos filhos de Israel. Deus lutou por Israel. Este é o Senhor dos Exércitos. Isso traz a segurança, isso mostra que o salmista está consciente de quem é Deus. Ele conhece o Senhor pela história, pela revelação, por tudo aquilo que nós conhecemos a partir da palavra do Senhor. E bem mais à frente, o Senhor Jesus mostra que a segurança do conhecimento de Deus deve acalmar o nosso coração quando ele está sendo preso para ir à cruz. Então, um dos discípulos vai e corta a orelha do servo do sumo sacerdote. Então, Jesus repreende, diz: embainha a tua espada. Ele parou, encerrou ali mesmo. Eu tenho que ser preso. E ele responde assim ainda: acaso pensas que não posso rogar a meu Pai e ele me mandaria neste momento mais de 12 legiões de anjos? Então, Jesus não estava indo para a cruz porque os homens eram fortes, poderosos, grandes, porque eles eram melhores, mas porque Deus assim queria. O Senhor dos Exércitos é o Deus da batalha, é o Deus da vitória, é o Senhor que tem o controle e, portanto, temos que confiar. Portanto, Senhor dos Exércitos ou Deus dos Exércitos é uma expressão que transmite a plena segurança do salmista. Eu sei que Deus pode. Ele é o Senhor. Ele vence a batalha. Ele pode dar vitória ao seu povo. Portanto, quando ele pede: Senhor, escuta minha oração, presta ouvidos ao Deus de Jacó, ele se humilha diante de Deus, para que o Deus que pode todas as coisas atenda ao seu pedido e dê a ele o prazer de poder andar na presença de Deus. É interessante que tantas vezes choramos, tantas vezes clamamos por coisas necessárias, mas coisas que diante de Deus sempre serão secundárias. Aquilo que nós precisamos no dia a dia, que é saúde, que era o sustento e até coisas de menor valor, clamamos a Deus por causa delas. Aqui o salmista clama a Deus para que Deus dê a ele a graça de poder andar, viver, desfrutar continuamente da presença do Senhor. É claro que isso significava todas as demais bênçãos, mas ele estava clamando por Deus e não apenas por aquilo que Deus pode dar. E você? Quando ora, quando clama, você clama por Deus ou apenas pelo que Deus pode dar? O povo do Senhor, o cristianismo sim, tem que ser o anseio, o desejo mais profundo de viver com o Senhor para a glória do Senhor. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Este anseio da igreja, a noiva tem que ter desejo pelo noivo, tem que ansiar o noivo. Não pode ser diferente. Caso contrário, significará um cristianismo morto, porque se tornou apenas uma religião a mais, repetindo ritos semanalmente. É preciso haver vida, porque foi isso que o Espírito Santo veio fazer, dar vida para que vivamos a vida com Deus.
certos de que o Senhor luta por nós. E para dar mais um texto que mostra que nós devemos de fato orar com confiança, nós devemos lembrar que em Apocalipse capítulo 8 aparece o anjo do Senhor diante do altar e diz que ele carrega um incensário de ouro. E ele, no texto, diz ainda que a fumaça do incenso era as orações dos santos. Ou seja, as orações da igreja, que naqueles dias tão difíceis de perseguição, estavam subindo diante de Deus. Ou seja, a dificuldade, as lutas e o aparente silêncio de Deus não representa o desprezo ou a falta de comunicação com Deus. Não. Deus estava ouvindo, só esperando o momento certo para agir. E diz o texto que no momento chegou e o anjo então agiu, tomando fogo do altar para lançar sobre os inimigos da igreja do Senhor Jesus. Clame ao Senhor, o anelo por Deus. Faça você clamar a Deus para que Deus esteja abençoando você com a presença constante dEle, que decorrerá todas as demais bênçãos. Mas faça isso com confiança. O Senhor dos Exércitos significa o Todo-Poderoso, aquele que pode, aquele que batalha, aquele que luta e vence, aquele que pode nos defender, nos guardar, nos socorrer. Uma oração com confiança. Ó Deus, eu só preciso que o Senhor atenda, porque o Senhor é o Deus, o Senhor dos Exércitos, o Todo-Poderoso. Vamos orar. Senhor Deus amado, obrigado por tudo. Obrigado porque oramos a Ti com segurança. O Senhor pode todas as coisas. Isso faz com que a gente descanse o coração. Pedimos que o Senhor nos auxilie nas lutas da vida, para que com coragem continuemos firmes pregando o Evangelho. Nos defende diante dos adversários que venham, ó Deus, ao nosso encontro. Nos ajude, nos livre, ó Deus, tantas vezes do mal, mas também nos faz fortes para que possamos resistir firmes nessas lutas que precisamos travar. Que o Senhor, ó Deus, seja conosco, porque a nossa confiança é somente em Ti, porque a nossa força é o Senhor. Receba a nossa oração e tudo em nome de Cristo Jesus. Amém. Sim. Que Deus abençoe a todos e um bom dia.